Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com o pastor Jean e nós vamos falar sobre o tema relacionado ao milênio, a volta de Cristo, né? Um tema muito complexo, né? Onde tem pelo menos principais 4 correntes teológicas diferentes e hoje nós vamos estar falando um pouco sobre, na verdade, sobre a questão do amilenismo, né, que é vou já adiantando, que é a corrente teológica que nós acreditamos. Porém, nós vamos colocar aqui alguns pontos importantes para nós podermos ter uma instrução do que nós realmente temos que viver e não podemos deixar de viver neste período que nós estamos aqui na Terra. Então, estou aqui com o pastor Jean. Seja bem-vindo, pastor Jean, mais uma vez ao Instrução Cast. E amém. Você com a palavra inicial aí para... Amém. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, meu irmão, presbítero Roberto. Mais uma vez, né? Estamos um pouquinho mais calmos hoje, né? Que já é a segunda vez que nós estamos aqui participando desse trabalho abençoado que você tem feito aí pelo Brasil e o mundo, né? Porque a voz alcança o mundo inteiro, né? E é isso aí. Vamos tentar hoje trazer um bom estudo aqui para a edificação da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Estamos vivendo os últimos momentos na Terra e precisamos ter assim uma visão ampla daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Então, é um assunto muito profundo. Nós vamos aqui falar, né? Nós temos, para ganhar tempo, já vamos iniciar aqui o assunto e vamos iniciar falando do tema, no ponto sobre milênio, né? Pastor Jean faz uma colocação, né, em questão do milênio, que, né, nós vemos tem alguns confrontos hoje em dia, muito, né, na internet, na verdade, chegam até criar algumas discussões e em relação ao milênio, ele ainda vai vir, ele é algo futuro, ou ele é algo presente, ou é algo literal, né, literalmente ou não, né? Vamos ouvir o pastor Jean, né, com a colocação em relação ao ponto milênio. Então, meu irmão presbítero Roberto, meus irmãos ouvintes, a respeito do milênio, o milênio trata-se na Bíblia somente de um versículo no Apocalipse, um texto que trata a respeito do milênio. E existem algumas vergentes, né, entre as correntes teológicas sobre o milênio, né? E é uma questão que já vem de séculos, né? E a gente assim não tem como comprovar, né, literalmente o milênio, porque na verdade é aquilo que a gente crê, né? O milênio, ele só vai saber de verdade quando Cristo realmente se revelar. Mas existe algumas correntes teológicas que nos dão uma margem bíblica, uma teologia bíblica que sustenta, né, a nossa fé dentro das Escrituras Sagradas. E é justamente a que nós vamos tratar hoje, que eu creio, que você crê, né, e que acredito que muitos ouvintes crê, e outros que, por falta talvez de pesquisar, de estudar, ainda não conseguiu descobrir. Mas o milênio em si, ele trata a respeito da promessa que Deus fez a Davi, de que Deus levantaria, né, que não faltaria rei para o seu trono, e que Deus levantaria um rei que estabeleceria para sempre em Israel, um rei perpétuo, né? E trata-se aqui do Messias, o Cristo, né? Mas qual é a ideia? Já vivemos o milênio? É futuro? Ou é literal, como você colocou aí, presbítero Roberto? Então, essa é a ideia que nós vamos tentar aqui hoje, trazer para os ouvintes, para os irmãos, né? Aí, dentro das Escrituras, uma visão mais ampla sobre a questão do milênio. A saber, existem 4 correntes a respeito do milênio, né? Existe o pré-milenismo do século II, né, que acreditava na vinda de Cristo, né, uma só vez, né? Existe também o pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que a igreja é arrebatada secretamente do mundo, né, e que depois Cristo volta para salvar Israel do anticristo e estabelece o milênio literalmente na terra de Israel. Essa é a visão do pré-milenismo dispensacionalismo, que eles acreditam que mesmo depois que Cristo vem arrebatar a igreja secretamente, ainda haverá salvação, ainda haverá libertação, e Cristo voltará para salvar o Israel. Eles separam o Israel da igreja. E existe o pós-milenismo, que acredita que haverá um tempo que a própria igreja na terra, a igreja do Senhor, somos nós, o povo de Deus, trará uma paz mundial, né, a todo este mundo terreno.
E o povo, pela própria igreja, a presença de Deus na igreja, vai fazer com que todo o povo desse mundo receba paz, receba Cristo e tenha uma vida tranquila. E o amilenismo, né, que somos assim, que acreditamos, né, no amilenismo, que é acreditamos que Cristo já reina. Que Cristo reina desde que ele ressuscitou dentre os mortos, ele já é o rei, porque nós acreditamos num Israel espiritual, a igreja do Senhor, né, que é junta de gentios e judeus, e que estabelece aí um reino espiritual. E nós vamos explicar. No decorrer desse estudo, nós vamos tentar aqui fazer alguma colocação para os nossos irmãos, para eles estarem bem cientes do assunto que nós vamos tratar. Bem, ainda nessa questão do milênio, pastor Jean, tem aqui uma pergunta, né? Uma pergunta não, na verdade uma questão que as pessoas colocam muito em como o milênio será futuro, né? Na questão onde diz que o diabo será preso por 1000 anos, né? E depois será solto e ainda enganará alguns, né? Ainda enganará muitos. Como, né, você falou que, né, nós acreditamos, né, que já estamos no milênio, né? O milênio iniciou essa linguagem, né? O milênio iniciou quando Jesus ele ressuscitou ali, iniciou o reino de Jesus. Aonde se encaixa isso, essa questão do diabo ser preso, né, por esse determinado tempo e depois ser solto? Então, toda a obra de Cristo, ela é uma obra de pagar um preço diante de Deus pela humanidade, pela raça humana, né? É uma obra jurídica, é um trabalho que Jesus fez por nós juridicamente. A Bíblia, quando trata da questão que o diabo ficará preso por 1000 anos, né? E nós, assim, a milenismo, que acreditamos que o milênio já reina, nós acreditamos no que a Bíblia diz. Eu gostaria de ler um texto, está em Apocalipse, e eu queria deixar para a reflexão dos irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse 12? 12, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nós acreditamos que quando Jesus foi assunto aos céus e recebeu de Deus o trono, foi coroado, recebeu o livro da história para ele governar, como ele disse, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, nós acreditamos que juridicamente Jesus nos tornou justo diante de Deus, nos justificou, e Deus aceitou a chegada de Cristo no céu ressurreto para receber a glória do Pai. Então, nós acreditamos que naquele momento o diabo foi expulso com os seus anjos, foram caídos por terra, houve peleja, houve tentativa dele querer ficar, houve, mas Deus, através dos seus anjos, Miguel e o seu exército, expulsou eles do céu. Eles, a Bíblia coloca aqui ele como sedutor das almas. Então, essa questão dele ser preso, isso não é literal, até porque o livro de Apocalipse, depois das 7 cartas, ele é totalmente simbólico. Totalmente simbólico. Então, o milênio é simbólico. O milênio não é um milênio completo, literalmente 1000 anos. Mas pode ser 3.000 anos, 4.000 anos. Nós já estamos vivendo. Já tem mais de 2.000 anos que Cristo morreu e ressuscitou. Então nós já estamos vivendo o milênio, porque esse milênio é espiritual. Entendeu? E Cristo nos deu essa vitória espiritual. A questão do diabo estar preso, meu presbítero, é que ele foi restrito. Houve restrições aqui dele seduzir as almas, dele impedir o avanço do evangelho, dele acusar os irmãos cristãos que foram perdoados em Cristo, dele acusar diante de Deus. Ele não tem mais esse acesso, como ele teve lá em Jó, de ir até Deus e acusar Jó. Ele não tem mais esse direito, ele perdeu esse direito. Diz aqui o texto que ele foi lançado por terra. E se você ver, no capítulo 1 do capítulo 12, trata-se aqui da grande salvação em Cristo Jesus, do sacrifício que Cristo fez e foi arrebatado para Deus, o nosso Salvador. Então, ele não tem mais esse direito. Então, a prisão aqui,
é uma prisão espiritual. Dele ser restrito, de impedir o avanço do evangelho, de impedir de pessoas nascer do Espírito, nascer de novo, ser um cristão, viver uma vida plena com Deus, aqui na presença de Deus e alcançar a vida eterna, que é a ressurreição corpórea, né? Mas já temos essa ressurreição espiritual. Então nós já estamos reinando com Cristo no Espírito Santo de Deus. Aqueles que servem a Deus em espírito, em verdade, esses têm sentido paz, alegria, gozo. Em meio às grandes perseguições e lutas, nós cantamos e adoramos a Deus em todo o tempo. Entendeu? Amém. E a gente vemos também, né, a questão do reino de Deus já ser algo real, algo que nós já estamos vivendo. E muito importante entendermos isso, por quê? Porque nós, como cristãos, nós precisamos ser agente do reino de Deus. Porque um dos sinais, assim, bem iminente da volta de Cristo é o anúncio do evangelho em massa, né? Alcançando muitas pessoas, coisas. Isso é um dos grandes sinais quando, né, está próximo da vinda de Jesus, né, que ele virá, o anúncio do evangelho ser muito forte, né, e real mesmo, uma grande entrega em massa do evangelho de Cristo, do anúncio de Jesus Cristo. E isso só pode acontecer uma vez que nós entendemos que o reino já é algo ativo, para podermos ser agente do reino de Deus. E agora, pastor Jean, voltando um pouquinho ainda, né, no que já mencionou aqui, essa questão da igreja e de Israel, né, dessa separação que alguns fazem, né, nós vemos aqui o dispensacionalismo mesmo, né, clássico, ele defende que para Deus, Israel e a igreja são povos completamente diferentes. Há uma igreja, é um parêntese, no plano de Deus para Israel que foi suspenso, mas retornará após o arrebatamento secreto da igreja. Né, aqui coloca como fosse dois povos, o dispensacionalismo. Porém, o amilenismo, né, que é o termo que nós estamos levantando aqui com maior ênfase, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E Deus tem apenas um só povo. Né? Então, a pergunta era, essa separação que alguns fazem é algo que nós podemos considerar ou não? Ou verdadeiramente é um povo só a partir de Cristo Jesus? Então, essa é uma colocação muito abrangente, né, dos pré-milenismos. Eles acreditam e separam isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz para nós? Porque a nossa teologia, ela tem que ser uma teologia bíblica, né? Para nós podermos, assim, estar debaixo da autoridade de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e verso 11. Eu quero ler alguns versículos para que os ouvintes depois também, né, acompanhem esse texto, leia com atenção, medite, para que você entenda o propósito de Deus. Olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Paulo diz assim, verso 11, capítulo 2 de Efésios, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, está falando para os gentios, vós gentios na carne, chamado em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de tal separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois povos, os judeus e os demais gentios, gentil significa toda a gente, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós outros, que estavais longe, gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Jesus veio, evangelizou os judeus, e os que estavam longe, os gentios, foram alcançados através dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, o qual é o autor aqui, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, irmãos, Paulo está tratando aqui que nós éramos considerados pelos judeus, que são circuncidados pela carne, feito pela mão humana
do sumo sacerdote, do sacerdote que fazia lá no templo a circuncisão a todos os homens, né, que nasciam em Israel, judeu, no 8º dia de nascido era circuncidado e apresentado. Como Jesus mesmo foi apresentado e circuncidado ao 8º dia, correto? Sim. Então, esses judeus circuncidados, eles tinham todas as outras gentes como pessoas incircuncisas. Pessoas que não tinham aliança com Deus, que não tinham pacto com Deus, o Deus de Israel. Mas a Bíblia diz aqui, que o apóstolo Paulo diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Naquele tempo, o versículo 12, naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel. Quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Mas quando Cristo veio e nós recebemos o Cristo, morto na cruz, ressurreto, glorificado, nós fomos justificados em Cristo e nos tornamos circuncidados. Não a essa circuncisão física que Deus havia feito com Abraão na lei de Moisés, estabeleceu. Não essa circuncisão física, mas a circuncisão espiritual, a circuncisão interna. Então hoje, todos que são circuncisos ou incircuncisos, quando recebem a Cristo, seja judeu ou gentil, eles são circuncidados de novo, que é a circuncisão do Espírito Santo de Deus no interior do coração do homem, que é a nova vida em Cristo Jesus. E assim é unido tanto o judeu quanto o gentil, quanto o grego, quanto o bárbaro. Todos os povos são unidos no corpo de Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz. Porque ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. O qual de ambos os povos, Paulo se refere aqui de ambos, judeus e gentios, fez um só povo, e tendo derribado a parede da separação. Essa parede que separava estava no meio, a inimizade entre judeus e os gentios. Aboliu na sua carne. Jesus aboliu na carne dele. A carne de Jesus representa o véu que separava o povo da presença da arca de Deus, que ficava no tabernáculo, no lugar santíssimo, santo dos santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar ano a ano para oferecer sacrifício pelo povo. E os sacerdotes ficavam no santuário, no lugar santo. E o povo ficava do lado de fora, aguardando a resposta do sumo sacerdote oferecer o sacrifício diante da arca de Deus, que representava a presença de Deus, e o sacerdote que trazia o recado para o povo, de que Deus aceitou, né, quando o sumo sacerdote saía. Então, hoje, Jesus Cristo se tornou esse sumo sacerdote à direita de Deus, num verdadeiro lugar santíssimo, que é o céu, porque tudo na terra era símbolo. Então, o tabernáculo de Deus hoje é Jesus Cristo, é o corpo de Cristo. Então, todo judeu ou gentil que se une ao sacrifício que Cristo fez na cruz, a ressurreição do corpo dele e a glorificação, a entrada dele ao céu e a glorificação dele na ascensão no céu, é unido um só povo. Né? Nós, na verdade, hoje a igreja do Senhor é que é o Israel de Deus. Né? E eu vou aqui mostrar alguns versículos logo após para comprovar isso. Né? Aqui já comprova de que a igreja do Senhor ela não é física, ela é espiritual. O Israel de Deus é espiritual, não é o Israel que vive debaixo da lei. E eu vou, daqui a pouco, poder estar mostrando aos irmãos. Então, nesse ponto aí, entre igreja e Israel, nós entendemos então que a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. Sim. Ou seja, independente da nacionalidade, uma vez que tu é introduzido, né, na árvore que é Cristo, você é esse único povo de Deus. Deus só tem um povo, que é a igreja dele, que Sim. é o corpo de Cristo, né, independente da nacionalidade. Não existe a questão, então, dessa separação. Lembrando que nós estamos falando em questão de povo de Deus, agora na nova aliança, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo que trouxe essa unificação, né, de todos os povos. Por isso que, né, Deus fala para Abraão que bendito seria todas as famílias da terra na semente dele, que é Jesus. Ali, esta promessa, ela foi que concretizou através de Jesus e nos trouxe ao seu Israel de Deus. Lembrando que nós estamos falando em Israel de Deus, que é a expressão usada para o Israel espiritual, o povo de Deus, agora separado, assim como Israel, né, nacionalidade foi separado para um propósito de Deus, agora através de Jesus separou um povo, que é o que ele chama da sua igreja, que são os cristãos, que renuncia a si mesmo
e segue a Jesus. Então, esse é o Israel de Deus. Nós temos que entender isso para não fazer essa separação quando se trata do povo de Deus. Amém? Agora, Jean, vamos aqui para falar um pouco nessa questão do milenismo mesmo, vamos focar no milenismo agora, sobre a segunda vinda de Cristo. Né? Primeira vinda, Jesus veio em forma de um homem, agora a segunda vinda, porque nós vemos também que tem alguns contrastes entre esses 4 correntes teológicas que nós estamos falando, mas na questão do amilenismo, a segunda vinda de Cristo, como ela ocorrerá? Então, nós acreditamos na segunda vinda de Cristo, que ela é a vinda total, né? É completo. Ele vem para trazer salvação, né? Ressurreição, arrebatamento da igreja, os vivos, os mortos ressurretos, e ambos os mortos, tanto os salvos quanto os não salvos. E ele já vem estabelecer também o seu juízo a todos aqueles que não são salvos, né? Mas se eu posso dar uma palhinha aqui rapidinho, eu queria deixar isso aqui bem claro, concernente ao assunto que nós estávamos tratando rapidinho. Né? Igreja de Israel. Isso, Igreja de Israel, para nós entendermos. Aqui em Romanos, capítulo 9, e versículo 6, diz assim, gostaria que depois os ouvintes lessem também a palavra de Deus, para eles terem assim, o conhecimento realmente das Escrituras, né? E não vivemos assim teorias de pessoas, né? Diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo, disse Deus, né, a Abraão, Paulo trata aqui da visita de Deus a Abraão, virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, vamos entender isso aqui. Uma certa feita, no capítulo 3 de Mateus, João Batista estava batizando o povo nas águas, no Rio Jordão. E os escribas, os fariseus, se aproximaram. E João, cheio do Espírito Santo, batizava o povo para o arrependimento. E quando eles se aproximaram, João disse para eles, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós, somos filhos de Abraão. Porque eu vos digo, disse João para eles, que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então João estava dizendo para eles estavam corrompidos. O período que João chegou pregando o arrependimento e preparando o caminho do Senhor Jesus, eles estavam tudo corrompidos, a religião estava corrompida, os sacerdotes estavam corrompidos, o governo estava corrompido, e quando ele se aproxima de João, João lança essa frase para eles, para produzir frutos de arrependimento e não presumir. Somos filhos de Abraão porque eram circuncidados na carne. Porque isso não era válido diante de Deus. Deus estava trazendo um novo tempo. Deus estava trazendo o Messias, o filho da promessa, que traria o espírito da promessa ao coração do homem e restauraria o homem para a vida espiritual, para um novo corpo, uma nova história, uma nova vida, um novo reino, Amém. Um lugar celestial. E, para resumir, meu presbítero Roberto, com sua permissão, eu quero deixar mais um versículo aqui, de Gálatas, a respeito do Israel de Deus. Eu só vou ler o texto, eu prometo não espranar ele, mas eu só vou ler. Gálatas capítulo 4 e versículo 21. Paulo fez uma alegoria aqui, e isso aqui é que faz com que a gente entende de fato que existe o Israel de Deus espiritual e existe o Israel terreno. O Israel terreno ainda está debaixo da lei, vivendo olho por olho, dente por dente, por isso eles estão lá em guerra, matando e sendo mortos, porque eles vivem ainda a natureza humana, o homem natural. Mas o Israel de Deus é o homem espiritual, é o homem ressuscitado, é a igreja, é o povo de Deus. E Paulo trata aqui disso com muita ênfase. Ele diz assim, ó, dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?
Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia os que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então Paulo aqui nos dá uma aula a respeito dos 2 Israel de Deus. O Israel nascido em Agar, segundo a carne, entre Sara e Abraão lá, planejando para entrar Agar, né, que nasceu Ismael, e o Israel nascido segundo o Espírito, que é Sara, que não podia ter filho, e por um milagre de Deus, Deus prometeu que daria um filho da promessa a ela, e o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, né, que é a tipologia de Isaque, veio nos salvar e nos trazer o reino espiritual. O próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, João 14. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, o lugar espiritual, que onde o Pai está é espiritual, porque Deus é espírito. João 4, 24. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem ele em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito e o reino de Deus é espiritual, nós temos que entender que Paulo aqui separa a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. O Israel físico, escravo com seus filhos, vivendo debaixo da lei, porque quem vive debaixo da lei vive debaixo da escravidão. E o Israel espiritual, que é livre e vive no Espírito de Deus, aguardando o reino celeste, a Israel celestial, a Jerusalém celestial. Então, esse é para que os ouvintes tenham assim, um pouco de explicação a respeito do assunto que nós estávamos sobre Israel e a igreja, se é 2 povos ou se é um povo. É um povo só, tanto judeu como gentil, se unido no corpo de Cristo é salvo. E na vinda de Cristo, é isso que ocorrerá. O Israel permanecente na vinda de Cristo se arrependerá e Deus, em Cristo Jesus, virá salvá-lo do anticristo e arrebatar tanto o Israel arrependido quanto a sua igreja, para a glória de Deus. É a visão. Amém. Então, acho que esse ponto ficou bem explicado, né, no nosso entendimento, a questão de ser um povo só, né, o Israel de Deus, que é o Israel espiritual. Agora, aqui voltando, né, nós estávamos falando também da segunda vinda de Cristo, né? O pastor Jean já fez uma colocação, mas queremos também ver aqui a questão do amilenismo, né, a questão do arrebatamento secreto, né, porque o amilenismo, nós acreditamos que não existe essa questão do arrebatamento secreto, né, que é o arrebatamento que é até, na verdade, a crença mais atual, né, que a maioria das pessoas acredita, como que em um piscar de olhos, né, as pessoas, os salvos, iriam desaparecer, né, sem nenhuma explicação humanamente falando, e que ia causar grande alvoroço, né, um arrebatamento secreto, como todos conhecem. E nós, né, que concorda com o amilenismo, nós não acreditamos nisso. E queria perguntar ao pastor Jean por quê? É porque a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz isso. E a igreja precisa ficar com o que a Bíblia diz, né? Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então nós precisamos ler a Bíblia para que nós possamos entender. O que diz a Bíblia? Em Atos, capítulo 1, eu vou começar por Atos, e eu gostaria que os ouvintes, né, assim que ouvir, chegar ao teu coração, chegar à tua casa, chegar aos teus ouvidos, você viesse a examinar as Escrituras. Seja um crente bereano, examine as Escrituras para que Deus possa iluminar você e você ter um entendimento, mesmo que seja básico,
mas da palavra de Deus. Em Atos 1, verso 10 e 11, olha de que forma Jesus subiu. Jesus subiu visivelmente. Vamos lá. Atos 1, versos 10 e 11. Diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ou seja, eles viram Jesus subir. Jesus foi elevado da terra diante dos olhos dos seus servos, da sua igreja, que ele estabeleceu. Eu ouvi esses dias, num debate, num grupo, um rapaz dizendo que isso aqui se refere ao Israel de Deus, a vinda de Cristo, e não para a igreja. Mas a igreja foi estabelecida com esses 12 galileus. Eram 11 galileus. O único que não era galileu era Judas Iscariote. E que foi perdido, foi morto, se matou, se perdeu, traiu Jesus, se arrependeu, mas não veio buscar o perdão a Cristo. Ele mesmo se auto-julgou e se suicidou. Então, os 11 eram judeus. E o Matias, que entrou no lugar de Judas, também era judeu e galileu. Eram todos galileus. E a Bíblia diz que a igreja foi fundada com esses galileus. Então, isso aqui não se trata de Israel, se trata da igreja. O Israel espiritual, não o Israel físico. Porque o Israel físico perseguiu os apóstolos, se uniu com Pilatos, se uniu com os imperadores de Roma para matar os apóstolos por causa do cristianismo. Então nós não podemos dizer que esse Israel aqui é o mesmo Israel físico. Aqui é a igreja, é o Israel de Deus, a igreja espiritual. Então aqui mostra também que eles viram Jesus subir. Eles viram Jesus sumir nas nuvens. Assim como nós olhamos um avião, né? De repente aquele avião some nas nuvens. Eles viram. E os 2 anjos que apareceram aqui, teofanicamente, se revelando em forma humana, figura humana, declaram para eles: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Do modo como vocês viste ele subir, ele virá. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, diz lá: eis que ele vem com as nuvens. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Até mesmo aquele que o ajudou a assassinar ele lá, cravou a lança nele, cravou a coroa de espinho nele. Eles vão ver, porque haverá uma só ressurreição na vinda de Cristo. Os salvos serão arrebatados na terra, os mortos ressurretos, tanto salvos quanto não salvos, mas os salvos serão glorificados num novo corpo, uma nova vida. É uma continuidade de um corpo e descontinuidade, porque recebe um corpo de glória, um corpo glorificado no Espírito Santo de Deus, para ser a semelhança e a imagem de Deus, segundo o corpo da glória de Cristo. Então, eu tenho muitos versículos aqui, né? Eu sei que não vai dar tempo, mas eu vou deixar para a meditação dos irmãos. Você lê lá, Mateus 24, diz que o Filho do Homem virá. Quando a Bíblia se refere ao Filho do Homem, a Bíblia está se referindo à humanidade de Cristo. Assim como ele foi assunto ao céu visivelmente, aos olhos dos discípulos, assim ele vai voltar visivelmente, para ser glorificado na sua igreja. Vai glorificar todos os membros do seu corpo. E aí o Espírito Santo, né, retorna a ele, glorificando todos os membros do seu corpo e adentrando ao céu. E aí ele entrega, né, ele vai julgar tudo, e ele entrega o livro, né, está lá em Coríntios 15, ele entrega o livro que o Pai deu a ele no capítulo de Apocalipse 5. O Pai entregou o livro, a história da redenção, a história do mundo a ele. Ele devolve ao Pai, porque ele cumpriu, né, aquilo que o Pai determinou para ele. Mas você pode meditar, irmãos, em Atos 1, 10, 11, que eu acabei de falar, em Apocalipse 1, 7 também, Lucas 24, 50, fala sobre a vinda dele visível, Mateus 24, 29, Daniel 12, 2, fala da ressurreição dos mortos, que será uma só, em João 5, 28, 29, fala da ressurreição dos mortos, que será uma só, não serão 2 ressurreições, é uma ressurreição só. Que Deus abençoe os irmãos. Bem, agora, né, o
O pastor Jean já falou também sobre a questão da ressurreição dos mortos. Agora vamos falar aqui, né, na verdade, uma pergunta aqui em questão, porque até já ficou um pouco adiantado essa questão do anticristo, mas o anticristo, uma discordância muito que tem muito, é a questão que ele é uma única pessoa, será uma única pessoa ou um sistema do governo, assim. Será uma pessoa, né? A Bíblia trata disso, que será uma pessoa, lá em Tessalonicenses, diz que o espírito dele já opera, né, desde aquela época de Paulo, em Tessalonicenses, como Paulo escreveu lá, diz que ele já opera. Então, na verdade, uma pessoa que vai liderar um sistema. Sim, ele vai encarnar. Mundial. Sim, isso aí. Essa é a visão. Será uma pessoa física representando o Messias, né? Para o Israel, ele é o Messias. Ele é o Messias, o Cristo esperado, né? Na verdade, ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Né? Ele é anticristão, ele é anti-Deus, né? Ele tem ânsia de Deus, né? Ele é contra o sistema de Deus, ele é contra Deus. Ele vai se levantar contra tudo que é cultuado para Deus, né? Então, será um homem, ainda não se revelou, né? Diz que vai se revelar. Nós acreditamos que ele vai reinar, nós não sabemos o período, algumas pessoas citam 7 anos, mas a gente não sabe se é isso aí mesmo, não tem convicção na Bíblia, tá? Sobre isso. A Bíblia trata de 3 anos e meio, de 1260 dias, né? Que a Bíblia fala disso, mas os 3 anos e meio a mais aí é acréscimo talvez do homem, né? A Bíblia não fala. Mas se ele reinar mais 3 anos e meio, não tem problema nenhum. O problema é que nós, amilenismo, que acreditamos no amilenismo, nós acreditamos que a igreja passará por esse período, pela grande tribulação. Nós vamos estar aqui. Às vezes, as pessoas criam essa ideia de que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, com medo, mas o verdadeiro cristão, irmãos, foram cantando para a fogueira, foram cantando para o Coliseu. O apóstolo Paulo entregou a sua cabeça para ser decapitada, cantando, adorando. Era simplesmente ele dizer assim: eu sou anticristão, eu sou contra Cristo, eu estou com o sistema, eu estou com o anticristo. Era simplesmente eles falarem isso. Mas eles preferiram a morte porque eles sabiam que o reino que os esperavam era espiritual, era eterno, era algo divino, entendeu? Então, nós temos essa ideia de que nós não queremos sofrer, passar, padecer. Eu acredito muito que Deus vai trazer um grande avivamento para a sua igreja, para que nesses períodos de luta, de tribulações, nós tenhamos essa fé, essa força de ver o céu aberto como Estevão viu e estar presente com Deus e não sentir nem a morte, né? Ser destruído pelo anticristo, pelo quem quer que seja, pelo sistema. Eu acredito nisso. Então, nós acreditamos, nós, a milenismo, acreditamos que a igreja passará sim pela grande tribulação. Os mártires passaram, os apóstolos passaram, e por que não? Nós não podemos passar. Passaremos sim, e com certeza vamos passar cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cantando, dando a vida pelo Evangelho. Esse é o Israel de Deus. O Israel que perde a vida aqui, mas ganha a vida espiritual, a vida eterna. Não é o Israel que está lá em guerra, matando e sendo morto, não. Aquele ali é o Israel que está ainda debaixo da lei, está debaixo de maldição ainda. Precisamos orar por eles, precisamos orar pelas nações, pelos povos, para que reconheçam Jesus como Senhor, como Salvador, para que eles tenham também direito a essa vida espiritual, a essa vida eterna. E esse Israel, eles vão se arrepender quando levantar lá, né, a estátua, né, da besta, que vai levantar Israel, o anticristo vai levantar, o anticristo falso profeta, vai levantar a imagem da besta. Então Israel vai se arrepender. E aí Israel vai lembrar do Cristo que nós pregamos, o Messias que nós pregamos, que ele é o verdadeiro, que a mentira que perjura até hoje lá aos judeus ortodoxos, de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que foi falado pelo soldado, persuadido pelos próprios centuriões, né, do sistema religioso de Israel, sacerdotes, os sumos sacerdotes, tudo corrompido, corromperam os soldados a mentir, porque os soldados viram os anjos descer, a pedra se remover. Então o soldado sabia que foi algo sobrenatural, não foi natural. Mas eles foram persuadidos e comprados a mentir pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelo sinédrio, que era formado de 71 anciãos. Corromperam os soldados e pagaram a eles e disseram: se alguma coisa acontecer, a gente entra na frente, a gente resolve com os romanos. Não se preocupe.
Entendeu, meus irmãos? Então, esse é o Evangelho. Nós temos que estar pronto a dar a nossa vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Esse é o Evangelho. Essa questão, né, desse ponto da grande tribulação, né, uma coisa que fortalece muito, né, essa questão das pessoas que acreditam no arrebatamento secreto, são alguns textos, né, alguns versículos bíblicos que tratam da questão que Deus, né, o livrará, o protegerá. Só que nós temos que entender que o livramento de Deus, ele não necessariamente, né, na verdade, não está ligado à questão do arrebatamento secreto. Por quê? Porque Deus, ele não necessita de fazer isso para poder dar livramento. Nós podemos observar na própria história da Bíblia, por exemplo, no dilúvio, ele deu livramento a Noé sem tirar Noé do dilúvio. Noé passou pelo dilúvio, só que Deus deu o livramento. Então, essa questão, realmente tem vários textos bíblicos, versículos bíblicos que falam que Deus dará livramento, é essa questão que o pastor Jean falou, que até a questão de você pode estar ali, de repente, morrendo por amor a Jesus, mas você não sentir a dor, assim, igual ele usou o exemplo de Estevão, a questão ali é o livramento, porque nós temos que parar de tentar pensar com a mente humana e pensar com a mente guiada pelo Espírito Santo, para entendermos um pouco dos atributos de Deus e podermos entender, né, que o maior livramento que Deus nos dá é na nossa mente, através da nossa fé no mundo espiritual. Né? Então, Deus verdadeiramente vai livrar, né, o seu povo da grande tribulação, ou seja, dos efeitos dela, que ela poderia causar se nós não estivéssemos guardando a nossa fé nele. Né? Nós vemos isso também claramente quando ele declara, né, algumas palavras tipos dessa para as igrejas, as 7 cartas ali, né, ele fala muito disso, e tu vê que tem uma questão. A questão é você prevalecer, guardar a tua fé, ser fiel até a morte. Né? Isso tudo que vai te conceder o livramento. Mas a questão é, a volta de Jesus será visível. Né? Nós entendemos isso, creio que facilmente, através de todos esses pontos que foram citados. Né? E aqui é bem superficial, porque esse tema ele é muito profundo, é um estudo que você levaria meses ou até anos para poder estudar profundamente, né, todas essas correntes, mas a questão que nós queremos levantar aqui no Instrução Cast, né, como de costume, que é levar a instrução bíblica até você, é a questão de você já viver o reino de Deus. E você está pronto para se encontrar com ele. Porque, na verdade, né, nós falamos do arrebatamento, daquele grande dia, mas se, né, Deus, aprove Deus, né, nós irmos até ele, ao encontro dele hoje, como está a nossa vida? Nós estamos preparados para se encontrar com Deus? Nós estamos preparados para podermos, né, verdadeiramente fazer parte deste corpo, ser a noiva de Cristo, a qual, né, ele virá buscar, ou seja, tomar para si? Isso é algo que tem que estar na tua vida 24 horas, independente do dia. Né? Se Deus, né, deixar nós vivermos até a vinda dele, né, real, visível, amém. Mas se não, você está pronto para ter um encontro com Deus? Porque o ponto-chave é esse. Nós mantermos uma separação do mundo, mantermos uma santidade. Né? Então, a instrução que nós queremos levar é essa. E agora, pastor Jean, já para encerrar, quer acrescentar algo, né? E já eu queria finalizar, meu amado presbítero, amém, a respeito do amilenismo. É questão de 5 minutos. Eu só quero mostrar uns pontos aqui nos versículos que eu vou mostrar. O porquê que nós cremos que Jesus já reina, né? Que o reino messiânico representa o reino davídico, né? E mostrar para os nossos ouvintes, nossos irmãos em Cristo, biblicamente os pontos, porque cremos nisso. E eu gostaria de começar com um capítulo de Salmo, número de Salmo 16, que diz assim os Salmos. Salmos 16, número 16, verso 7. Bendigo o Senhor que me escolhera, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmista Davi, no Salmo 16, falando sobre a sepultura de Jesus. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele responde. Eu gostaria que os ouvintes depois meditassem, meus irmãos,
nos versículos que eu estou passando aos irmãos. Olha o que o apóstolo Pedro diz. Atos 2, verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, olha o que Pedro diz, irmão, Pedro traz o Salmos 16, ó. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos, olha o que Pedro diz, irmãos, seja-me permitido dizer-vos, claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunha, exaltado, pois, à destra de Deus, sendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor Deus Pai, ao meu Senhor Deus Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Veja que Davi, ele profetizou. Davi não estava falando de si próprio. Ele estava falando inspirado pelo Espírito, o Salmo 16. Na verdade, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito. Sim. E foi uma profecia. E Pedro pega essa profecia de Davi e Pedro trata aqui que ela já está cumprida na ressurreição de Cristo. Que Davi não falava de si. Olha o que Pedro diz. Sendo, pois, profeta, falando de Davi, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. Então, por isso que nós cremos que o milênio, ele já reina. É a ressurreição de Cristo. Cristo é o descendente de Davi. Cristo é o descendente de Abraão. E é esse descendente que Davi profetizou, prevendo a ressurreição dele, que ele já reina. Ele está no trono à direita do Pai. Ele se assentou com o Pai, está glorificado e reina. E outra coisa, Deus deu ao Filho o Espírito Santo, para que o Filho, ao ser entronizado ao céu, ascendido aos céus, derramasse sobre toda a carne a promessa que Joel falou, em Joel 12, 28. Diz Deus, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus derramou do Espírito dele para que nós viéssemos ter vida espiritual. No capítulo 20 de João, no Evangelho de João, Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele ainda andou 40 dias pela terra. Atos 1 diz que ele ficou 40 dias visitando os discípulos. Entrava pelas portas, pela parede, e se apresentava aos discípulos e dizia, olha, não sou um espírito, me dá de comer, pode tocar em mim. Vem aqui, tome os furos na minha mão. Se apresentou a eles. E numa dessas apresentações, em João capítulo 20, no Evangelho, ele assoprou o Espírito Santo. Ele disse assim, como o Pai me enviou, eu envio vocês. E assoprou. E eles foram cheios do Espírito Santo ali antes do Pentecoste. Porque o Pentecoste veio 10 dias depois da subida de Jesus ao céu. Sim. Então, antes do Pentecoste, Jesus já deu o Espírito Santo. O que representa aquilo ali é aquilo que Deus fez com Adão. Quando Deus criou Adão, Deus assoprou vida em Adão porque ele não tinha vida. Jesus está dando ali a nova vida aos seus discípulos, à sua igreja, que são os representantes. Ele só deu para os 12, são os representantes da igreja. E 10 dias depois ele derramou o Espírito Santo com capacitação para a igreja pregar o evangelho dele, a palavra dele. Então Jesus ali restitui a vida que Adão perdeu. Jesus restitui ali no corpo da ressurreição. Ele assopra o Espírito Santo e dá vida aos seus discípulos. Olha, vocês agora vão ter essa nova vida aqui, ó. Que eu estou tendo aqui, essa vida no corpo ressurreto. Ele assopra. Entendeu? Então, eu queria deixar isso claro, esse ponto. Tem um aqui também, quero deixar para os ouvintes, não dá mais tempo, mas eu quero deixar para os ouvintes, Atos 15, verso 15 e 16. Você leia lá e depois você confere em Amós.
Amós capítulo 9, verso 11 e verso 12. Confere esse versículo que Tiago também usa lá, do tabernáculo de Davi. No capítulo 15 de Atos, Tiago fala sobre o tabernáculo de Davi. Tiago usa o que o profeta Amós falou no capítulo 9, versículo 11 e 12. Então Tiago usa também a mesma expressão, profecias cumpridas. Elas não vão cumprir as profecias de Amós, 9, 11 e 12, cumprida. E Tiago diz que ela está cumprida, no capítulo 15 de Atos, verso 15 e 16. Entendeu? Que Deus abençoe, tá? Foi muito bom estar aqui com você, meu irmão, presbítero Roberto, e com toda a sua aí, telespectadores, né, sua audiência, seus ouvintes, né, participando aqui dessa entrevista maravilhosa. É benção. A gente fica assim mais à vontade e, se deixar, a gente fica aqui bastante tempo. Amém. Glória a Deus. Então, quero agradecer, né, o pastor Jean mais uma vez, né, estar aqui conosco no Instrução Cast. E você, né, que assistiu, fez sentido para você, pega o link e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Então esse foi mais um Instrução Cast.